Olá, povo de Deus, graça e paz, meus queridos. Amado povo do Senhor, eu começo esse vídeo hoje fazendo uma perguntinha a cada um de vocês. Vocês acham que chamar o pecado pelo nome é intolerância ou uma falta de amor com o nosso próximo? O que vocês pensam sobre isso? Bom, o fato é que Jesus ele amava tanto as pessoas que ele era incapaz de ver as pessoas indo, para um lado errado, que iria levá-las à perdição sem dizer nada para essas pessoas, E hoje, muitas vezes, em nosso meio, nós temos esse pensamento de que chamar o pecado pelo nome, falar de alguns erros, seria intolerância ou falta de amor. Eu encontrei esse texto aqui no livro Refletindo a Cristo, na página 355, queria compartilhar com os irmãos para a gente conversar um pouquinho sobre isso, ok? Bom, a irmã White nos diz o seguinte: João desfrutou a bênção da verdadeira santificação. Veja bem, se tem a verdadeira santificação, existe a falsa também, Pessoas que acham, que estão trilhando o caminho da santificação e realmente não estão. João, ele desfrutou a bênção da verdadeira santificação, mas notai, o apóstolo, ele não proclama ser sem pecado. O apóstolo João, ele não saía falando, eu não peco mais, eu sou sem pecado. Ele não falava isso. E assim como ele, nós devemos ser também. A gente não tem que estar falando que é sem pecado. Isso não é correto. Olha, eu não peco mais, agora eu estou sem pecado. Mas olha o detalhe. Mas ele fazia o quê? Ele buscava a perfeição, ele estava em busca da perfeição, andando à luz da presença de Deus. Será que nós estamos andando aí, na luz que nós já recebemos? Ou não? Ainda estamos capengando, ainda estamos vacilando, ainda não estamos obedecendo os conselhos. Bom, o apóstolo Paulo, apesar de não falar que ele era sem pecado, ele estava em busca da perfeição. Então, meus queridos irmãos, não é errado falar que está em busca da perfeição, até mesmo porque Jesus Cristo nos disse, sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Você não quer ser perfeito? Eu quero, apesar de que muitas pessoas falam, que tem gente que é perfeccionista. Não, eu estou em busca da perfeição, porque esse é o nosso chamado, o Senhor está chamando, olha, meus filhos aí, sede perfeitos como eu sou, como é o Pai que está nos céus. É o conselho que Ele tem para cada um de nós. Sede perfeitos. Então nós, sim, devemos procurar a perfeição. E aí, o apóstolo Paulo estava aí, em busca da perfeição. Testifica que o homem que professa, isso aqui é interessante, o homem que professa conhecer a Deus e, contudo, quebra a lei divina, ele nega a sua profissão. Meus queridos, se eu estou proclamando, conhecer a Deus, estou proclamando ser uma cristã, mas piso na lei divina, eu estou realmente negando a minha profissão. Eu posso apenas falar, usar a minha boca, os meus lábios para falar que sou uma cristã, mas se eu piso na lei de Deus, eu nego a profissão que eu estou fazendo. E a irmã White fala que as leis de saúde estão ligadas aí dentro da lei de Deus, dentro do decálogo, está dentro do decálogo. Então, se eu piso nas leis de saúde, não obedecendo, não dando a verdadeira atenção às leis de saúde, eu posso professar que sou uma cristã? Eu posso professar que sou uma adventista do sétimo dia? A partir do momento que eu estou pisando nas leis de Deus, em um preceito sequer, eu não posso professar ser uma cristã. E se eu professar, eu estou mentindo, Porque a palavra de Deus nos diz, aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é o que? Mentiroso, e nele não está a verdade. Nós não devemos agir como mentirosos, porque os mentirosos não entrarão nas mansões celestiais. Meus queridos irmãos, ela completa dizendo o seguinte: neste século de alarmante liberalidade, tudo é liberado, meus amados, tudo é liberado, tudo está sendo liberado aos poucos, não é de uma hora para outra. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui a vocês. Algumas semanas atrás, eu recebi mensagens de pessoas até me mostrando vídeos aí, pessoas da nossa igreja, liderança, falando que sim, é permitido a mulher usar calça, foi liberado, porque existe a calça modesta. Minhas amadas irmãs, esse pedacinho aqui para as amadas irmãs,
se toda a nossa igreja liberar o uso da calça, ainda assim eu não vou usar, porque o meu Deus não liberou, né? Então, mais importa a mim obedecer a Deus do que aos homens. Então, dizer que existe calça modesta, para mim não interessa. Naquela época, quando a irmã White recebeu ali as visões sobre, né, a roupa feminina, e quando foi introduzido também as calças turcas, isso eu já falei tanto aqui, é só um pequeno comentário, né? Ela falou que aquilo ali não foi aprovado por Deus. Então, ao longo do tempo, Deus resolveu aprovar? Não, a nossa igreja pode ter aprovado, mas Deus não. Então eu continuo com a Bíblia e o espírito de profecia, porque realmente ela nos diz aqui que o século que estamos vivendo é um século de quê? Alarmante liberalidade, está tudo sendo liberado. As palavras seriam taxadas como intolerância. Então, nesse século onde tudo é liberado, palavras de admoestação, de conselhos, né, seriam taxadas como o quê? Intolerância. Então, às vezes, a gente quer falar sobre um pecado, né, que está sendo acariciado por muitas pessoas, falar sobre os pecados para que as pessoas despertem, né? E isso é taxado o quê? Como intolerância. Ah, mas essa pessoa é tão intolerante, ela não aceita, ela quer ser santa. Não, irmãos, isso é verdade. Eu quero ser santa, eu quero que vocês sejam também, eu quero que sejamos todos uma família de santos, para entrarmos todos santos nas mansões celestiais. Eu quero. Então, ela diz que nesse século de alarmante liberalidade, qualquer coisinha, né, essas palavras de admoestação seria taxado como o quê? Intolerância. Mas o apóstolo, ele ensina que, conquanto devamos manifestar cortesia cristã, estamos autorizados a chamar o pecado e os pecadores por seu verdadeiro nome, e que isto é coerente com o verdadeiro amor. Um pequeno detalhe aqui. Meus queridos, eu creio realmente que muitas mensagens da nossa igreja, mensagens de admoestação, mensagens aí da Bíblia, do Espírito de Profecia, mensagens fortes, elas não são aceitas muitas vezes, tá? Não todas, mas muitas vezes pela forma que o mensageiro está levando essa mensagem, pela forma que ele está fazendo o alerta. Eu estou tentando me corrigir nessas coisas também, porque a maneira que a gente fala vai interferir muito, né? Vai dizer muito se a pessoa vai aceitar a mensagem ou não, se a pessoa vai receber a repreensão ou não. É fato que muitos não receberão de qualquer forma. Isso é fato, né? São poucos que vão receber a admoestação. Ninguém gosta de ser admoestado, mas é para o nosso bem, né? O pai corrige o filho que ama. E aí, essa questão da cortesia cristã para estar, né, fazendo admoestações é algo muito importante, né? O que é cortesia cristã, meus amados? Educação, falar com educação, amabilidade. A nossa maneira de falar tem que ser suave, não com palavras rudes. A gente, né, deve admoestar alguém, mas o fato é que sim, a irmã White nos fala, estamos autorizados a chamar o pecado e os pecadores pelo seu verdadeiro nome, e isso sim está em coerência com o verdadeiro amor, mas temos que chamar o pecado pelo nome de maneira civilizada. Nós não somos loucos, malucos, né? Não precisamos gritar com as pessoas. Eu assisti um vídeo há um tempo atrás de um pregador, ele não é adventista, né? Esse vídeo, acho que foi gravado em São Paulo, no centro de São Paulo, e a pessoa queria causar com a palavra de Deus na mão, gritando, berrando no meio da praça, acusando as pessoas que estavam fazendo coisas erradas, mas de uma maneira tão feia, que eu falei, meu pai, eu não quero ser assim. Às vezes a gente fala de uma maneira mais grosseira até sem perceber, né? As intenções podem ser boas, mas devemos também prestar atenção aí no tom da nossa voz, constantemente, principalmente quem já tem uma voz mais grave, né? Eu tenho uma voz mais grave e a gente precisa prestar atenção nisso, porque o cristão, ele não é uma pessoa, né, louca. Nós devemos ser civilizados, chamar o pecado pelo nome de uma maneira civilizada, com educação. Isso é o ponto X da questão, para saber aí se realmente a pessoa vai aceitar ou não. A maneira da pessoa transmitir a mensagem, a admoestação, o alerta, vai interferir muito nisso também, né? Bom, ela termina dizendo o seguinte: conquanto tenhamos de amar as pessoas por quem Cristo morreu e trabalhar pela salvação dessas pessoas, devemos também
não devemos também condescender com o seu pecado. Então não é por amar as pessoas que a gente vai passar a mão pela cabeça, condescender com o pecado. Eu já ouvi muito pessoas falando assim, poxa, mas deixa o jovem fazer isso, esse jovem, né, já tem a cabeça assim tão tumultuada, é melhor ele fazer isso dentro da igreja do que fora. Aí eu, como assim? É melhor ele estragar os outros que estão dentro da igreja, né, do que ele estar fora da igreja? Não é assim, meus queridos, não é mesmo. Né? Esse jovem que está, né, tendo comportamento errado dentro da igreja, ele deve ser chamado pelo pastor ou por qualquer membro comum, porque aqui está escrito que somos autorizados a chamar o pecado pelo nome. Né? Então ele deve ser admoestado, alertado, sim, com certeza, mas com amor. Então não devemos condescender com o pecado. O que é condescender, gente? Olha só, eu fiz uma pequena anotação porque eu achei isso aqui interessante. Condescender é consentir, é permitir. A gente vai permitir o pecado dentro da igreja para assegurar os membros? Para assegurar os jovens? Não, ele deve ser alertado sim com amor. Então condescender é ceder, né? Não devemos ceder ao erro. Ai, deixa entrar essas baterias, deixa entrar essa música mais agitada, né? Deixa esse jovem cantar essa música lá na frente, deixa, vai cedendo aos pouquinhos, para não perder a juventude, para não perder os membros. Não é assim, meus amados. Não é assim que o Senhor nos aconselha a fazer. O pecado deve ser chamado pelo seu verdadeiro nome. Então, condescender é consentir. E por alguns motivos, né? Consentir por que motivos? Ou por interesse. Poxa, eu tenho, né, a igreja, ou eu tenho interesse, aquela pessoa, né, uma pessoa que dá ofertas altas, né, dízimos altos, né, aquela pessoa ajuda muito a igreja. Enfim, vamos deixar o filho dela, né, dessa maneira que tá, não vamos falar nada, não vamos advertir, vamos deixar essa pessoa fazer o que quiser, porque afinal de contas nos ajuda tanto. Então esse consentir, esse condescender pode ser por algum tipo de interesse, não só financeiro, mas qualquer tipo de interesse, ou pode ser por lisonja. Nossa, essa pessoa né, elogia tanto o pastor, né, que o pastor resolve nem tocar naquela pessoa, porque essa pessoa profere tantas palavras, né, bonitas ao pastor. Olha, lisonja, cuidado, isso vem do inimigo. Ou também esse consentir o pecado pode ser por uma bondade exacerbada, na verdade uma falsa bondade, porque a verdadeira bondade realmente alertar o irmão que está em erro para que ele possa despertar e encontrar o caminho certo. Então é uma falsa bondade. Muitos pais têm essa falsa bondade de não querer admoestar os filhos, né, para que os filhos continuem amando os pais. Ah, meu filho não vai me amar se toda hora eu estiver brigando com ele, admoestando, falando das coisas erradas que ele está fazendo. Não é assim. Essa bondade é uma falsa bondade. Então, o consentir também, meus amados, ele pode ser por fraqueza ou temor. Eu acho que, na verdade, isso é o que mais acontece. Fraqueza, temor. Ai, tenho medo de desagradar a pessoa. Eu não vou falar. Eu tô com temor. Eu temo que essa pessoa corte a amizade comigo. Eu temo que ela não queira mais falar comigo por temor ou fraqueza. Quem não admoesta o irmão que está em pecado do lado, que está andando rumo ao precipício, não é amigo, é realmente um inimigo, gente. Então, esse consentir pode ser por esses motivos. E, completando aqui, não nos unamos aos rebeldes, chamando a isso amor. Se unir ao rebelde não é amor, foi o que eu acabei de dizer. E o conselho é, não se unam com os rebeldes, dizendo que isso é amor. Não, nós temos que admoestar constantemente. Deus exige, meus irmãos, ponto crucial, ele exige, ele não está falando aqui que você pode fazer se quiser, não. Deus exige de seu povo, mas é só de seu povo atual, viu? Não é qualquer pessoa. Deus exige de seu povo atual que permaneça, como fez João em seu tempo. Como que Deus quer que nós, povo de Deus, permaneçamos agora nos últimos dias? Inflexivelmente pelo direito. É ser inflexível, não é ficar
né, envergando, dobrando, se curvando. Não, é ser inflexivelmente pelo direito. Isso aqui tá certo, eu não cedo 1 milímetro. Ah, mas a pessoa vai achar ruim. Eu não cedo 1 centímetro. Não, de forma alguma. Nós temos que ser inflexíveis pelo que é direito, em oposição aos erros destruidores das pessoas. Amados, os erros, os pecados vão destruir as pessoas que continuarem levando esse caminho de pecado. Então não é amor deixar as pessoas morrerem no pecado. Vamos nos admoestarmos mais uns aos outros. Eu admoesto aqui no canal, vocês me admoestam também, né? Me admoestem também, né? E a gente aí unidos, como realmente devemos ser, né? Como os cristãos. Não é ficar chateado porque alguém falou alguma coisa de errado que você está fazendo, não. Não, meus amados, vamos parar de ser tão melindrosos, né? Agora é momento de sermos mais firmes na fé e o quê? Inflexíveis pelo que é direito. E como nos disse o escritor Bruno Euclides, o pregador que tem medo de ofender as pessoas com a verdade, ofende a Deus com a sua covardia.